Hoje em dia, estar sem dinheiro parece mais normal do que estar financeiramente estável. Claro, existem razões reais ligadas às circunstâncias externas e elas definitivamente importam, mas os hábitos e escolhas pessoais também desempenham um grande papel nisso. O aumento dos custos como moradia, dívidas estudantis, carros caros e o custo de vida do dia a dia tornam tudo mais difícil. Mas parece que as pessoas começaram a aceitar estar quebradas como uma parte permanente da vida. Uma das razões pelas quais estar quebrado se tornou algo tão normalizado é porque existe muita pressão para parecer que está bem, mesmo quando não está. É meio engraçado quando você para pensar, porque as pessoas riem do fato de estarem sem dinheiro enquanto continuam se endividando à toa. Pegue os carros como exemplo. Dirigir um carro novo é visto como um padrão, enquanto ter um carro velho e gasto muitas vezes é julgado ou menosprezado. Pense na impressão que você causa quando chega dirigindo um carro antigo e econômico, comparado a um carro novinho em folha saindo da concessionária. O carro novo geralmente recebe mais respeito, mesmo que provavelmente tenha sido financiado com uma parcela altíssima e esteja perdendo valor mais rápido do que a maioria das pessoas consegue acompanhar. Enquanto isso, o carro mais velho pode ser confiável, estar quitado e ser barato de manter, mas não impõe respeito. As pessoas se endividam seriamente apenas para manter essa imagem, assumindo parcelas enormes por um carro que não podem realmente pagar, só para não parecerem quebradas. Ironia é que a pessoa dirigindo o carro mais antigo pode estar em uma posição financeira muito melhor. É tudo ao contrário, mas acontece o tempo todo. Em vez de enxergar a responsabilidade financeira como algo admirável, nós invertemos isso. Agora trata-se de manter uma imagem de sucesso, mesmo que isso signifique esvaziar sua conta bancária. Esse tipo de pensamento transforma estar quebrado em um estilo de vida que as pessoas silenciosamente aceitam só para se encaixar. É meio louco como a sociedade trata quem não tem um apartamento ou uma casa incrível. Se você tem colegas de quarto, mora com a família ou simplesmente não tem seu próprio lugar, as pessoas automaticamente veem isso como algo ruim. Existe essa regra não dita de que, a menos que você esteja jogando uma parte grande do seu salário fora com aluguel todo mês, você não é realmente independente e não está realmente indo bem. Mas, honestamente, quando você para pensar, isso não faz o menor sentido. Por que é considerado um flex? Algo para se exibir. Pagar milhares de reais só para morar sozinho em um espaço muito maior do que você precisa? Um apartamento de um quarto ou até mesmo um estúdio pode ser perfeitamente razoável para alguém morando sozinho, mas não é assim que as pessoas veem. A menos que você esteja em um apartamento de luxo perto da vida noturna ou tenha uma bela casa no subúrbio, agem como se você morasse em um lugar caindo aos pedaços. E se parece que você chegou lá, pronto, as pessoas te respeitam. Enquanto isso, quem escolhe morar com a família ou dividir aluguel com os colegas, muitas vezes para economizar dinheiro, pagar dívidas, investir ou apenas não viver estressado com contas, é visto de lado, como se estivesse empacado na vida. É uma forma de pensar totalmente distorcida. Por algum motivo, é mais socialmente aceitável jogar a maior parte do salário em aluguel e contas para ter mais espaço que mal se usa só para parecer bem do que fazer escolhas práticas e financeiramente inteligentes. Claro, ter um lugar confortável para relaxar após um longo dia é ótimo, mas realisticamente faz sentido uma pessoa morar sozinho em uma casa inteira? Especialmente quando passa o dia todo fora trabalhando e o grosso do orçamento vai só para um único gasto. É como se tivéssemos decidido coletivamente que lutar sozinho é mais respeitável do que prosperar junto. Não faz sentido. Hoje em dia, estar quebrado é tratado meio como piada. As pessoas riem disso, postam memes e falam como se fosse uma parte normal da vida. E sim, o humor ajuda a lidar com as coisas, mas existe uma diferença entre ser relacionável e ignorar algo que, na verdade, é sério. Ficar sempre brincando sobre estar quebrado pode nos fazer esquecer o quão difícil é viver sem segurança financeira. Estar sem dinheiro não significa apenas deixar de lado coisas caras. Significa viver com estresse constante, lutar para atender necessidades básicas e nunca se sentir verdadeiramente tranquilo. Quando você não está financeiramente estável, até problemas pequenos viram grandes. Conforto, liberdade, paz de espírito, essas coisas começam a parecer fora de alcance. Sempre há algo contra nós. O custo de vida está nas alturas e muita gente enfrenta obstáculos reais, mas também existem chances de superar isso, se você estiver realmente disposto a agir e mudar. Às vezes,
As pessoas ficam presas em uma mentalidade passiva, sempre fazendo piadas sobre estar quebrados enquanto continuam com hábitos que as mantêm nesse ciclo. Dizem coisas como nunca vou conseguir comprar uma casa e riem, como se estar estressado e quebrado o tempo todo fosse engraçado. Quando estar quebrado se torna uma identidade, em vez de uma situação que pode ser mudada, torna-se mais difícil tomar uma atitude. E isso não se trata de correr atrás de dinheiro só para ostentar, é sobre ter escolhas, estabilidade e não viver em preocupações constantes. Em vez de ignorar as dificuldades financeiras, deveríamos ter conversas reais e honestas sobre como chegar a um lugar muito melhor. Muitas pessoas tratam dívidas como empréstimos estudantis, como um fardo permanente, e não como um desafio que podem superar com um esforço focado. Essa mentalidade não se limita aos empréstimos estudantis, ela aparece em todos os tipos de dívida. Em vez de fazer sacrifícios de curto prazo para eliminar essas obrigações, optam por uma abordagem mais confortável e estagnada que atrasa o progresso. A ideia de viver como ninguém agora para viver como ninguém depois não atrai. Querem conforto agora, não depois. Recusam-se a fazer pequenos sacrifícios, como cortar os pedidos do iFood, que poderiam levar a um sucesso maior, e como resultado não chegam a lugar nenhum. A gratificação instantânea tem prioridade sobre as recompensas de longo prazo, como liberdade financeira, estabilidade e construção de riqueza real. Não estão dispostos a manter hábitos disciplinados por alguns anos para eliminar dívidas de cartão de crédito ou empréstimos estudantis. E por isso, é cada vez mais comum ver pessoas de 40 anos ainda atoladas em dívidas. Enquanto isso, essas mesmas pessoas estão tirando férias como se abrir a mão de uma viagem fosse pior do que pagar 30% de juros no cartão. É uma troca sem sentido, mas é uma que muitos estão dispostos a fazer. Em certos grupos, existe um estigma estranho em construir riqueza e buscar independência financeira, como se fosse algo para se envergonhar. As pessoas tendem a menosprezar quem prioriza o orçamento, o planejamento de longo prazo e o investimento inteligente. Não porque esses objetivos estejam errados, mas porque elas mesmas não estão dispostas a se esforçar do mesmo jeito. Vê-se o ato de ser frugal e de não gastar livremente como algo negativo. Você frequentemente ouve frases como "você não vai levar nada quando morrer" ou "prefiro aproveitar minha vida agora", o que pode até parecer uma forma razoável de pensar, até você olhar mais de perto. A ideia de aproveitar a vida muitas vezes se transforma em uma luta sem fim. Viver de salário em salário, sem nenhuma reserva que ofereça tranquilidade ou flexibilidade. É um ciclo de esperar o fim de semana para se sentir vivo, enquanto sofre a semana toda para conseguir chegar lá. É muito mais fácil desdenhar do sucesso financeiro de alguém chamando de ganância ou sorte do que encarar a dura realidade de que liberdade financeira de verdade exige tempo, disciplina e gratificação adiada. Para muitos, é mais confortável criticar do que mudar o próprio comportamento, e essa crítica normalmente vem de um lugar de inveja ou de insegurança. Algumas pessoas não ficam satisfeitas a menos que estejam atendendo a padrões altíssimos, mesmo que muito além do que podem pagar. Querem o que querem, seja um carro novo, refeições e jantares frequentes fora, ou a cozinha mais moderna na casa, e gastam sem limites, mesmo que isso as deixe quebradas. Embora não haja nada de errado em querer aproveitar a vida, vale a pena se perguntar: como gastar R$ 500 em um único jantar? Pagar 4.500 por mês num carro, fazer empréstimo com garantia da casa para uma reforma de cozinha de 500 mil ou tirar férias de luxo enquanto vive de salário em salário é de fato aproveitar a vida? O desejo por reformas modernas ou viagens luxuosas frequentemente supera a praticidade, mesmo quando existem opções bem mais acessíveis. Não é tanto sobre conforto ou felicidade, é mais sobre manter uma certa imagem. Uma que, silenciosamente, leva ao estresse, à dívida e instabilidade no longo prazo. A parte mais irônica, muitas pessoas nem percebem que essas compras e os encargos financeiros que vêm junto com elas não estão de fato trazendo felicidades. Em muitos casos, elas compram coisa mais para manter uma imagem ou impressionar os outros do que por necessidade real ou satisfação pessoal. É insano que estar quebrado e viver além dos próprios meios seja visto como algo normal e mais aceitável do que viver abaixo dos próprios meios e investir em segurança financeira futura. O consumo excessivo não é só normalizado, como muitas vezes é glamorizado. Enquanto isso, frugalidade e disciplina financeira são incompreendidas ou até mesmo ridicularizadas.
As pessoas têm mais chance de celebrar alguém que se endivida por um carro novo do que alguém que vive discretamente, construindo riqueza através do orçamento, investindo e planejando. Mas a verdade é, viver abaixo dos seus meios não é privação, é liberdade. Liberdade para não se estressar com boletos, sair de um trabalho tóxico, se aposentar cedo ou fazer uma pausa sem pânico financeiro. Até mudarmos nossa mentalidade e começarmos a enxergar o pensamento de longo prazo e a independência financeira como metas admiráveis, continuaremos vendo gerações presas em um ciclo de dívida, perseguindo aparências em vez de segurança.